Boa noite, boa noite, boa noite. Então, sejam todas bem-vindas a este 7º encontro aberto, né, da mentoria da Jornada da Mulher Cíclica. E hoje, então, o tema desse encontro é a importância da pausa no período menstrual e como aproveitá-la de forma inteligente. Eu sou a Aline Ganadeiri, quero te dar as boas-vindas de estar aqui, e sou várias neste corpo, uma mulher que está buscando a sua evolução, a sua melhora, o seu progresso. Sou uma apaixonada pelo feminino, pela lua, pela natureza, pelos seus ciclos, pelos seus ensinamentos, e já faz 4 anos, quase indo para o 5º ano, que eu venho me dedicando a ajudar mulheres nos seus processos de autoconhecimento, a se conhecerem cada vez mais. Iniciei essa jornada através dos círculos de mulheres e hoje desenho aqui jornadas femininas para que a gente possa se conhecer cada vez mais. Então, esse é meu grande sonho, que a gente possa se unir, que a gente possa olhar umas para as outras com mais empatia, com mais compaixão, com mais amor, que a gente possa, obviamente, transformar esse mundo num lugar melhor. E eu quero iniciar o encontro dessa noite colocando esta imagem aqui, com esta palavra, e escreve para mim no chat o que essa imagem e essa palavra desperta em você de sentimentos, de julgamentos. Pode colocar aí o que vem, sem se importar se é uma crítica, se é um julgamento, não tem problema. Momento raro. Momento raro, só na hora de dormir. Tá ótimo. Tem vários significados essa palavra, né? Bom, vamos seguindo aqui. Então, nós vivemos, né, numa sociedade em que é proibido parar, né? Basicamente. Se você para, muitas vezes você é tida como preguiçosa, como egoísta, não é uma boa mulher, não é uma boa mãe, não é uma boa esposa, e etc., né? Não é uma boa profissional, enfim, né? Então, o que os outros vão pensar de mim se eu parar, né? Então, a mulher, ela é obrigada a manter o mesmo ritmo sem poder respeitar as suas flutuações hormonais e energéticas, né? A gente vive num mundo solar, masculino e solar, que exige da gente que a gente tenha um caminhar numa linha reta, praticamente, né? Então, a gente se isolou dos nossos ciclos, né, dos nossos ciclos naturais e do convívio com outras mulheres, né, de uma forma mais harmoniosa, digamos assim. E aí também nos afastamos, né, dos nossos ciclos, né, de como funcionamos, né. Então, a gente vive, de uma forma geral, no fazer, 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 por todos, né? E se der tempo, eu faço por mim. Então, esse comportamento, né, de fazer, 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 servindo aos demais, pode também nos levar a olharmos umas para as outras, né,
com uma desconfiança, um julgamento, um preconceito, né? Como que a fulana para e eu não posso parar, ou se a fulana finge, né, que para, porque provavelmente deve passar um monte de coisa na cabeça dela também, né? Mas a gente acaba entrando nesse ritmo maluco do fazer, 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 e muitas vezes entramos também numa máscara, né, ou numa vestimenta de sermos multitarefas, né? Sendo que o multitarefa é uma ilusão, né? Porque o nosso cérebro, ele não vai. Claro que nós mulheres, a gente fala, né, que a gente consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, mas de uma forma geral, essa pessoa que se diz multitarefas, ela vive uma ilusão, né? Porque acaba, na verdade, se sobrecarregando e não consegue muitas vezes fazer as coisas de uma forma bem feita. Então, a gente vive numa sociedade em que o fazer, o produzir, ele é muito mais respeitado e valorizado, né? E a gente tem aqui a produtividade como um sinônimo de presença, porque muitas vezes nesse olhar para a mulher, né, de que ela precisaria, inclusive, parar alguns dias para se renovar, o que se fala no mundo corporativo e empresarial é que a produtividade vai ficar comprometida, e se essa mulher não está presente. Então, a produtividade acaba virando sinônimo de presença, e, na verdade, a produtividade seria muito maior se essa mulher, por exemplo, pudesse ter os seus dias de período menstrual, se ela pudesse ficar isolada, pudesse ficar em pausa mesmo, né? Pudesse descansar, pudesse de fato se renovar fisicamente e energeticamente. Então, quem é você? Quais são os papéis que você exerce, que são papéis fundamentais no teu dia a dia, e que muitas vezes é através deles que você se apresenta, né? E quem está assistindo, mesmo que depois, também pode parar um pouco e fazer esse exercício, né? Tipo, como que eu me apresento? Quais são os papéis que eu exerço no meu dia a dia e que eu acabo usando para me apresentar para as pessoas, por exemplo, né? Geralmente as pessoas, eu sou fulana e eu sou. Geralmente falam, né, o que elas são profissionalmente, né? Mas vamos lá. E aí, então, a gente vive nessa sociedade, deixa eu só abrir aqui, do trabalho enquanto eles dormem. Então, nós temos aqui como uma causa desse não poder parar, né, desse proibido parar, nós temos uma construção social, né, dessa mulher que cuida de todos, né? Então fica realmente quase que impossível parar, né? Dentro desse sistema que a gente vive, sucesso é ser imparável, sucesso é ter alto rendimento, sucesso é estar presente, né? É ser produtivo. E trabalhar enquanto eles dormem, né? Estudar enquanto eles se divertem. Então, essa é a grande, é o que tem por trás, digamos assim, né? Desse olhar para a pausa, principalmente para a pausa da mulher, de uma forma muitas vezes tipo, não consigo, é na hora que eu vou dormir, né? Não consigo pausar durante o dia, não consigo ter um dia de descanso, de pausa, né? Um dia para mim. Então a gente vive, né?
uma das causas disso é o sistema que a gente está inserido, né? Esse sistema capitalista que visa a produção, a alto rendimento, o consumo, inconsequente, né? E dessa sociedade, então, que é a sociedade do desempenho, que eu fui buscar também o livro A Sociedade do Cansaço, né, para poder entender um pouco sobre isso. E hoje a gente vive a sociedade do desempenho, que é essa sociedade que está sempre que a gente mesmo se impõe um desempenho além do que a sociedade anterior, que seria a sociedade disciplinar, exige das pessoas. Então, a sociedade do desempenho, ela tem uma autorresponsabilidade que ela precisa estar se eu não estou me gerindo, ninguém está me gerindo, né? Então, é o meu desempenho que importa. Então, isso também sobrecarrega a gente, né? Bom, e além de tudo isso, nós temos também uma ausência de responsabilidade por parte dos homens. Atualmente, a gente vê, e eu vejo, através de amigas, reclamando, né, do comportamento dos seus parceiros, que muitas vezes são homens que não têm responsabilidade pelas coisas da casa e da família, e aí sobrecarrega as mulheres, e aí, obviamente, elas não vão conseguir parar, né? Uma mulher que, por exemplo, vai passar algumas horas com suas amigas, ela vai deixar, se ela tem filhos, ela vai deixar tudo pronto para que de uma forma geral, né? Ela vai deixar tudo pronto para que esse parceiro não tenha trabalho nenhum e ela vai sair com as amigas. O homem, de uma forma geral, ele sai. Por quê? Porque ele sabe que a criança vai estar alimentada, vai estar de banho tomado, vai estar tudo organizado, né? Então, essa ausência de responsabilidade masculina, ela acaba sobrecarregando as mulheres, e aí também a gente não consegue parar. A culpa, né? Dizem que quando nasce uma criança, nasce uma mãe culpada. Então, essa culpa feminina também, que é algo, tipo, se eu parar, o que vão pensar de mim? Né? Então, são expectativas atreladas ao gênero feminino, né? Que, como assim? Né? Você não vai fazer, e aí você já se coloca numa culpa, numa sensação do tipo, meu Deus, né? O que vão pensar de mim? Eu sou uma mãe horrível. Olha ali, eu vou deixar meu filho com meu marido. E agora o que vai acontecer? Ou alguma outra culpa que aparece aí que venha atormentar o nosso não conseguir parar, né? Outra coisa também da gente não conseguir, muitas vezes, dar essa pausa, né? É porque a gente está sempre buscando atender a uma expectativa externa, muitas vezes, né? Pode ser ligada à estética, à vida afetiva, né? À maternagem. Então, assim, eu não posso parar, porque se eu parar, então eu tenho tempo livre para ir para academia, eu tenho tempo livre para o meu relacionamento, eu tenho tempo livre para ser mãe, então eu não posso parar, porque eu vou estar sempre, de certa forma, atendendo alguma expectativa do mundo que está acontecendo ao redor. E por último, que eu acho que também é uma coisa bem interessante de se colocar, é a questão da alta importância, né? Então, dessa sobrecarga que muitas vezes vem da seguinte maneira: se eu não fizer, não será feito do jeito certo ou do meu jeito. Né? Então, se eu não fizer isso aqui, então eu não vou ter folga nunca, porque nunca vai ser, porque se eu delego, não vai ser feito do jeito que eu gostaria ou que eu acho que é o certo. Então, muitas vezes eu trago essa tarefa, abraço ela para que eu possa resolver, para que ela seja feita do meu jeito, porque do outro jeito não serve.
E aí, até que ponto isso é, é, é essa autoimportância, essa arrogância que tem por trás, né? De querer controlar muitas vezes tudo, né? E abraçar coisas demais, que daí você realmente não vai conseguir ter pausa, não vai conseguir pausar. E aí, com tudo isso, né? Olhando para o que a gente vive hoje, né? Para essa sociedade que olha para a produtividade, olha para a presença, para o sucesso, né? Para o desempenho, do trabalho enquanto eles dormem, ou seja imparável, né? O quanto que a gente traz isso para as gerações que estão vindo adiante. Então, filhos, sobrinhos, né? Como que essas gerações estão sendo educadas? Então, se você tem uma criança na sua responsabilidade, né? Como que você está dando isso para essas crianças, né? Então, é perceber que que as futuras gerações, elas vão ou seguir, né, os padrões que a gente está colocando aí na roda, ou buscar fazer diferente, né? E como fazer diferente? Bom, aí é a questão do exemplo, né? E aí, então, entrando na questão do ciclo menstrual, neste momento em que a gente menstrua, quando nós menstruamos, nós estamos aí entrando em contato com o arquétipo da anciã, né, que é essa mulher sábia, essa velha senhora, né, e ela nos oferece, então, como presente, a incrível habilidade de sermos renovadas, né? E levar a sabedoria dela e expressá-la no mundo da luz. Então, o que aconteceu aqui o que aconteceu para a gente chegar até o nosso período menstrual, até a gente sangrar, né? Nós tivemos um encontro com a feiticeira, né? Que é a bruxa, a maga, e ela vai nos levando para o nosso porão. Então, a cada noite que a lua vai diminuindo o seu brilho, nós vamos adentrando o mais escuro de nós, né? Até encontrarmos finalmente com a anciã, que é quando a gente está completamente no escuro. Então, é a lua nova, ela não aparece no céu. Então, neste momento, né, como a gente, qual é a importância da pausa? Imagina que você está cansada, e isso a gente vê muito nas crianças. Quando uma criança está cansada, por mais que ela tenha estímulos externos, né? Muitas vezes ela quer continuar ali, porque tá legal tá ali. Ela tá cansada, mas tá muito legal tá ali, tá brincando, sei lá, tá recebendo uma visita na casa dela e ela tá ali brincando. E ao mesmo tempo ela tá cansada. E aí, muitas vezes a criança começa a demonstrar o cansaço através do choro, através de uma birrinha, né? Alguma coisa nesse sentido. E aí vem essa irritação, muitas vezes, né? Que é a forma como eles acabam demonstrando. E com a gente não é muito diferente. Nós, quando a gente está no nosso período menstrual, a gente está com o nosso corpo cada vez ficando com menos energia. Então, o nosso período pré-menstrual é esse processo do nosso corpo ir perdendo energia. Ele vai começando a ficar cada vez mais lento, digamos assim, né? Agora, imagina como seria o seu corpo ficar sem energia e você não ir dormir, que nem essa criança que eu dei o exemplo, né? Então, ela não vai dormir, você não vai dormir. Só que aí você vai começar a usar cafeína ou qualquer outro energético para manter o seu corpo em funcionamento.
E aí a pergunta é: você estaria no seu máximo potencial? Não. A gente estaria irritada, a gente estaria puta da cara, porque a gente não consegue parar. E é isso que a gente faz com o nosso corpo quando a gente segue como se a gente fosse linear, como se a gente tivesse energia durante o nosso mês inteiro, e nós não temos. E esse momento é o momento em que a gente permite que o nosso corpo e a nossa mente descanse para que a gente possa se renovar, se restaurar, para que na próxima fase, quando acabar a nossa menstruação, a gente retorne, e aí sim, a gente vem com toda a energia do mundo, que é a fase da lua crescente, quando ela volta a brilhar novamente no céu, e quando a gente está no nosso período pré-ovulatório, então que a gente saiu do período menstrual. Então, quando a gente permite ao nosso corpo, quando a gente se dá esse momento de pausa, de descanso, isso é sinônimo de autorrespeito e de amor próprio, de autocuidado, de autoconhecimento, né? Então a gente está se respeitando, a gente vai começar então a respeitar os nossos limites e, consequentemente, as pessoas que estão ao nosso redor, nós vamos impor também esses limites, né? E estamos cuidando de nós. Isso é autocuidado, isso é um dos primeiros passos do amor próprio. Então, a menstruação, ela é muito mais que um sangramento, né? Ela é um processo natural que todas nós temos de uma limpeza e de uma purificação do nosso corpo, além da renovação física, emocional e mental. E é muito importante que a gente honre o nosso ciclo menstrual, que não é uma tarefa fácil, exatamente como eu falei no início. A gente foi a humanidade, de uma forma geral, não só as mulheres, mas nós todos nos afastamos da natureza, né? Vide a forma como estamos tratando o nosso planeta, a gente está destruindo o planeta, né? Então a gente se afastou da natureza, e para que a gente possa honrar e conseguir se conectar com o nosso ciclo menstrual, a gente vai ter que fazer o caminho inverso, né? Então, reconhecer a natureza como ela é, de uma forma cíclica. Não só a natureza feminina, mas o sol também é cíclico, né? A gente tem as estações do ano e elas estão sempre voltando, acontecendo novamente no ano seguinte, né? Então a gente precisa olhar para o nosso, para a nossa menstruação e para esse ciclo que acontece dentro de nós, de uma forma que, neste momento que a gente menstrua, perceber que o nosso corpo ele está fazendo uma limpeza, e é natural. Ele faz isso por conta própria. Então, toda a preparação que nós tivemos durante o ciclo, este é o momento da morte, digamos assim, né? Nosso corpo se preparou para receber um novo ser, então o útero se formou ali toda a sua camada, e como não houve uma fecundação, então essa camada então vai descolar, vai sair na forma do sangue, né, da nossa menstruação. Então a gente está se renovando, a gente está se purificando, a gente está limpando tudo isso para que um novo ciclo comece. Então, olhar o nosso período menstrual e o nosso ciclo dessa forma, a gente começa, cara, eu estou fazendo um processo natural, não preciso fazer absolutamente nada. O meu corpo, ele está se limpando e se purificando. Então, este é o momento que eu posso eu posso aproveitar este momento para permitir que isso aconteça, e para que eu possa também, com consciência disso, parar um pouco, descansar um pouco e me renovar. E aí, bom, e aí parar, né, gente? Nos dias de hoje, né, nessa sociedade do desempenho, do cansaço, a gente sabe o quanto é difícil, né? Todas nós temos os nossos
milhares de papéis que a gente exerce diariamente, né? Então, o que a gente pode fazer para que a gente possa ter um momento de pausa que seja? Não digo nem o dia inteiro seria lindo e maravilhoso, né? Mas ter um momento de pausa, né? Consciente, porque eu acho assim, você pode tirar o dia inteiro de pausa, de descanso, né? Vai ser ótimo, vai ser maravilhoso. Mas se você tem um momento de pausa aqui, sei lá, 30 minutos, uma hora, que você consiga, mas que você está consciente, está presente daquilo que você está fazendo, meu, isso já é uma grande coisa, né? Então, o que que a gente pode fazer? Então, cara, se você tem uma rede de apoio, acionar a rede de apoio, né? E se organizar aí para ter um dia só para você, ou não dá um dia, dá uma hora. Beleza, dá uma hora. Então, fazer esse movimento, dar esse descanso para o corpo, né? Se dar também uma alimentação mais saudável, né? A gente sabe que esse processo de limpeza e purificação natural do nosso corpo, a gente pode ajudar ele ainda mais, né? Se alimentando de uma forma mais saudável. E, claro, encontrar um momento de silêncio em que você consiga parar, respirar, se sentir, se perceber, né? O período menstrual, ele é um período que naturalmente nós já estamos mais aptas a entrar num estado de relaxamento e meditação. É mais fácil a gente fazer isto neste momento do nosso ciclo do que em qualquer outro. E por quê? Porque exatamente o nosso corpo ele já está mais, né, querendo o descanso, a pausa, ele já está sem energia. A nossa mente também ela já está consciente, ela já não está tão consciente, ela já está mais em contato com o subconsciente, então nós já estamos naturalmente mais para dentro. Então é mais fácil a gente acessar essas, né, as nossas emoções, esse relaxamento, do que quando a gente está numa fase que a gente está mais dinâmica. Então, naturalmente, veja como a natureza é tão perfeita que o nosso corpo ele já está preparado para fazer isso. Né? A gente só precisa encontrar nesse dia a dia maluco que nós muitas vezes temos, esse momento para que a gente consiga fazer isso. Então, com a baixa energia física e mental, você acaba se questionando mais. E qual é esse questionamento, né? A gente vai questionar as nossas preocupações, as nossas tarefas, os nossos objetivos. Porque se nesse momento eu estou sem energia e eu não vou conseguir resolver alguma pendência, é olhar para aquilo e realmente perguntar, cara, vale a pena? Vale a pena eu, neste momento, eu fazer isso? Não, não vale. Tá, mas e será que vai valer ainda mais adiante? Porque se era uma coisa tão urgente e neste momento não vai valer a pena, então você vai começar a questionar, a rever se determinados objetivos, tarefas, pendências, preocupações são realmente importantes para você. E você vai começar a questionar isso. E a pergunta que se faz é exatamente isso: o que vale o esforço de ser feito agora? Ok, tem alguma coisa que precisa ser feita, você vai tirar a energia lá do dedo do pé e você vai fazer. Mas tem coisas que você vai perceber que não vai ter, sabe, aquela coisa que não tem por que eu me envolver com isso agora. Então, isso vai ficar para depois, ou talvez nem vai ficar, porque eu não vou me preocupar. Se neste momento não, que seria uma coisa urgente, eu não vou fazer, então depois provavelmente você vai continuar sem fazer, né? Não vai ser uma prioridade.
Então, se a gente consegue parar de ligar para alguma coisa durante esse período da menstruação, é isso, essa coisa continua sendo importante o bastante para que depois, quando acabar esse período, quando eu tiver com a energia renovada, eu vá fazer isso ou eu vou deixar isso para lá, né? Não vou dar atenção. Então, esse momento que a gente se encontra de parar, geralmente eu coloco às vezes no meu story do Instagram, vira e mexe eu coloco ali, 15 segundos, pare, respire e sinta. E é exatamente isso, né? Não necessariamente são dias que eu coloco que eu tô menstruada, às vezes são dias aleatórios mesmo, mas porque é importante, né, a gente ter esse, tipo, cara, para um pouco, respira, respira. E sente. Sente teu corpo, sente onde tem tensão, sente o que você está sentindo, conversa com teu coração, né? O que eu estou sentindo agora, né? E aí, aqui, neste momento, então, que a gente está menstruada, isso é o que deve ser feito, nada mais, né? É parar, respirar e se perceber. E rever, questionar, refletir o que é realmente importante para mim. Porque como a gente está voltada para dentro de nós temos um acesso a coisas muito profundas que no dia a dia normal a gente não presta atenção. Então, este momento é o momento de prestar atenção, até porque a gente vai estar mais perto disso no subconsciente, né? Então, é o momento de se questionar e de reavaliar muitas coisas. E confiar na nossa intuição. Neste momento que a gente está, então, voltada para dentro, né? A gente vai ter acesso à nossa intuição, a gente vai ter acesso a insights, muitas vezes. O período pré-menstrual é um período de muita criatividade, que a gente vai ter muitas ideias, né? E aqui, neste momento, a gente segue acessando coisas que muitas vezes a gente não vai se dar conta se a gente está no corre-corre ou se a gente está fazendo alguma tarefa em outro momento que a gente precisa de maior concentração. Aqui vai vir ideias que provavelmente não viriam. Então, deixar que esses insights, né, venham à tona e confiar muitas vezes nessas dicas que estão vindo do mais profundo de nós. Então, nesse momento também do período menstrual, a gente consegue, então, deixar as preocupações, deixar o passado para trás e começar a ter insights sobre o nosso futuro. É um momento em que a gente está visualizando mais as coisas, a gente está mais aberta para sonhar, mesmo sonhar acordada e sonhar dormindo muitas vezes, e às vezes a gente se lembra dos sonhos, né? É bom escrever e deixar que a nossa imaginação ela visualize as coisas que a gente quer, permitir que isso aconteça, permitir o sonhar, permitir visualizar o que você quer. E ver se, cara, isso aqui é legal, acho que isso aqui é possível. Não vai ser agora que você vai fazer. Você vai começar a entrar em ação mais adiante do teu ciclo. Mas neste momento é o momento perfeito para que você comece a imaginar, para que você comece a sonhar, para que você comece a visualizar. E aí, então, trazendo agora a questão arquetípica e de conexão com a Lua, nós estamos, então, nos encontrando com a anciã, com essa mulher, uma mulher sábia, né? É, nós estamos com o aspecto da lua nova. Então, nós estamos no momento mais escuro da lua, né? A lua interna em nós. Então, nós chegamos no porão da nossa alma.
E ali nesse porão nós nos encontramos, então, com a nossa anciã interna. Então, é o momento que o nosso corpo está sem energia, está com uma baixa disposição, está com uma baixa vitalidade, a gente está em contato maior com o nosso subconsciente, acessando espaços do ser. E em relação às nossas emoções, a gente está percebendo, então, o que a gente quer, quais são as mudanças que são possíveis, né, que eu estou visualizando, que eu estou sonhando, e eu estou percebendo tudo isso. Esse momento, então, é importante essa pausa, porque ela já serve como um ritual, né? A anciã, ela é aquela figura que ela está no portal da morte e do renascimento. Então, nesse momento, ela simplesmente, ela é a anciã. Ela não precisa, exatamente por causa da pausa, ela não precisa fazer nada para provar alguma coisa para alguém. Ela simplesmente é o ser. A gente chegou ali, não tem não tem mais o que fazer, né? Imagina você num labirinto escuro, num quarto escuro. Não tem o que fazer. Você simplesmente fica ali. Fica naquele momento, né? E vai se conectar com o mais profundo de você. E vai fazer esse, esse contato com o que faz sentido para você e o que neste momento você vai deixar morrer, porque não faz mais sentido levar adiante. Então, quando eu falei agora há pouco, né, do que é importante ser feito e o que não é importante ser feito neste momento, que eu não vou fazer, porque eu não tenho energia para fazer, será que eu vou fazer mais adiante? Não sei. Talvez sim, talvez não. Mas se não for importante, aquilo já morreu, entende? Então, ficou para trás. Então, é esse momento que a gente para e que a gente percebe o que é importante, o que vale a pena eu seguir e o que vale a pena eu deixar morrer. Então, essa é a renovação também do que faz sentido para mim e o que não faz, não só fisicamente e energeticamente, né? Meu corpo está se limpando, ok, ficou para trás, mas dos meus objetivos também. E é exatamente isso. O que eu posso deixar morrer, que eu não vou mais carregar, e o que eu vou ainda levar adiante, o que realmente é importante para mim. Então, neste momento, é bom a gente ritualizar esses encontros com a anciã e aproveitar este momento de pausa, seja como for, é 1 hora, é 30 minutos, é um dia, mas estar consciente de ter esse espaço de tempo e ritualizar isso, sabe? E entrar para dentro mesmo e tipo, o que eu vou levar adiante? E o que eu tô deixando morrer? E ela, né, como uma senhora, vai levar isso para a morte e o próxima semana aí de lua crescente, então a gente vai estar renascendo, revigoradas, com energia para o que ficou ainda ser colocado em prática. Então, tem essa frase aqui da Mirella Faur, que eu gosto bastante: sem morte não há renascimento, sem fim não pode haver um novo começo, sem a dissolução do velho não há renovação. E é exatamente isso. É o que eu vou deixar que vai morrer e o que ainda vai ter sequência na minha vida.
E então, o que que a gente pode, como que a gente pode ritualizar esse encontro com a escuridão, se não é, encontrando dentro da tua rotina um momento de pausa. E aí, claro, se você tem anotado, se você é uma mulher que tem um aplicativo, que tem uma mandala, que tem um diário, né? E você sabe mais ou menos quanto tempo dura o teu ciclo menstrual, você vai ter uma noção de quando vai vir o teu sangue novamente, né? Então, ver mais ou menos naqueles dias que está previsto que venha o teu sangue e já deixar ali um momento. Tipo, cara, aqui, os dias X, Y, Z do meu calendário, que eu sei que eu vou menstruar, que eu vou estar ou pré-menstrual, ou eu já vou estar menstruada, nestes dias aqui eu vou me organizar e vou ter ali o meu período de pausa. Vou sair, vou para uma pracinha, vou mandar todo mundo embora de casa, me deixa aqui. Não sei, dentro da tua realidade, é o que eu sempre falo para as pessoas que acabam fazendo um processo de coaching. Encontra dentro da tua realidade o que é possível. Eu posso trazer aqui, eu sou uma mulher solteira, eu não tenho filhos, a minha realidade é completamente diferente, acho que de todas vocês que estão aqui, se eu não me engano, todas, tá aqui a Lu, a Adri e a Lise, né? Todas são mães. E a Adri e a Lu ainda têm filhos pequenos. A Lise já tem, acho que, uma jovem e tem uma pequena que não é tão pequena assim quanto as da Lussandra, mas tem uma pequena também. Então, é uma outra realidade, né? Então, é encontrar dentro da tua rotina, da tua realidade, o que é possível. Ah, eu consigo, dia tal, eu já vou deixar aqui separado. Eu sei, né? A Lussandra um dia falou para mim: Nossa, a gente organiza tudo, a gente acha que controla as coisas, né? Mas aí a criança acorda, sei lá, uma gripe, uma meia jojada, assim, né? Pronto, ferrou o dia, e é isso, é saber, né, como que a coisa vai, que pode acontecer isso, né? Mas, claro, se você consegue se organizar, se organiza. O marido levar as crianças para a pracinha. Isso aí, ó, a Lussandra tá aqui, ó. O marido põe para levar as crianças para a pracinha e você vai ter lá o teu momento de pausa, vai botar uma música, vai acender um incenso, vai tomar um banho, não sei, encontra o que que é o ideal, o que que é possível, né? Não vai se sobrecarregar para fazer a pausa, que não faz o menor sentido, né? Então é encontrar esse espaço dentro da tua realidade, né? Para que você consiga ter esse momento de descanso, de pausa, né? E perceber, né? Estar consciente de que o teu corpo está fazendo uma purificação, uma limpeza, né? Olhar até para o sangue ou se conectar com o teu útero, né? E por que não falar? Cara, eu quero que leve, vai levar. Nesse ciclo aqui, você vai levar, sei lá, o meu medo de. hum, eu, né? O meu medo de. Minha culpa de sentir prazer. Que eu tenho trabalhado isso na minha terapia. Então, neste ciclo, eu quero que leve embora a minha culpa de sentir prazer na vida. Leva, vai. Vai com Deus, né? Então, se conectar com o teu sangue, inclusive, assim, com palavras mesmo, né? Tipo, o que o teu sangue tá, o que está sendo purificado nesse momento no teu corpo, no teu campo energético, no teu sistema familiar, né? Em quem você é. O que está sendo purificado?
e se conectar dessa forma, né? Se conectar com a tua anciã, buscar dentro de você a tua sabedoria, né? O que você tem aí de conhecimento, de sabedoria, de vida, de experiências, de história tua, das tuas ancestrais, porque a gente sabe que quando a gente olha, né, para o nosso feminino, a gente está aí olhando para o feminino de todas que vieram antes de nós. Então, também estar consciente de toda essa história que a gente também carrega dentro de nós, né? E deixar tudo isso também se purificar. Então, encontrar esses momentos de pausa, veja só, né? O quão importante é isso para que a gente possa aproveitar melhor o período menstrual. E por que, né, a pausa é tão importante. E aí, essa semana passada, né, na sexta-feira, a Espanha criou, né, aprovou uma lei a lei de, ai meu Deus do céu, as palavras estão fugindo, mas de licença menstrual, e essa lei, então, vem para mulheres que têm dores profundas, né, durante o seu período que está sangrando, né, que tem problemas aí graves, né, e aí realmente é extremamente doloroso ir trabalhar. Só que, claro, a gente sabe que o ideal realmente seria todas terem uma pausa, né? Porque a gente sabe o quanto é importante a pausa nesse período, porque muitas vezes a gente percebe o quanto a gente está sem energia, o quanto a gente está sem disposição, quantas vezes a gente está muito cansada, né? E a gente, putz, eu vou ter que sair para trabalhar. E eu queria só, né, um dia de folga. E no encontro que teve, acho que foi no encontro retrasado, as participantes também estavam falando, antes de aprovarem a lei, teve uma delas que falou, né, seria bom ter um período de folga mesmo. E aí, na semana seguinte, veio a aprovação da lei. Então, é isso, sabe? É perceber que, porra, é importante isso. E aí, uma outra coisa que eu queria falar aqui também é do quanto é importante que a gente fale, né? Fale com outras pessoas sobre isso, que a gente fale com os nossos parceiros sobre isso. E além de falar com os nossos parceiros sobre isso, apoiá-los quando eles forem falar sobre isso, seja com quem for. Né? Muitas vezes, sei lá, tá numa roda de amigos, não só sobre isso, né? A gente sabe que menstruação é um assunto que é bastante tabu, né? Mas qualquer outro assunto que venha, né, favorecer, né, um olhar mais feminino para causas feministas ou para as mulheres, não precisa nem falarmos em feminismo, mas algo que seja positivo para as mulheres, muitas vezes vem carregado de piada, carregado de frases que são desrespeitosas, né? E muitas vezes às vezes a gente não vê os homens se posicionarem, e é exatamente, eles não se posicionam muitas vezes, porque eles já sabem que eles vão virar piada, né, entre os amigos, e é muito importante que a gente esteja do lado, apoiando, né, para que quando algo desse tipo aconteça, tipo, cara, obrigado aí por ter se posicionado, né, e apoiar esse homem, que seja marido, que seja irmão, quem for, nesse espaço em que muitas vezes ele vai se colocar ao nosso lado, né? Porque, por exemplo, né, é importante que o mundo corporativo, o mundo profissional saiba dessa necessidade da pausa. Só que se a gente não fala, ninguém fica sabendo.
Não vai vir uma luz divina e vai iluminar os grandes empresários, eles vão dizer um dia, nossa, eu acho que as mulheres precisam, no Brasil, que as mulheres precisam de uma folga no período que elas estiverem menstruadas. Isso só vai acontecer quando a gente começar a falar. Então, é importante que a gente converse sobre isso, que a gente descubra como que as nossas ancestrais, por exemplo, viviam os seus períodos menstruais, né? Como que era para elas? Quais eram as emoções que vinham à tona? Como que elas lidavam com as crianças? Como que elas lidavam com seus parceiros? Como que eram os relacionamentos dela? Não somente no período menstrual, mas os relacionamentos. A gente sabe que muitas mulheres eram e ainda são estupradas dentro do seu próprio casamento. Então, isso são coisas que a gente acaba não falando, são coisas que são escondidas da nossa família. E isso vem vindo de geração em geração. Então, é extremamente importante a gente ter esse olhar para trás também, honrar a história delas, né? Ok, obrigada, né, por não terem desistido, e eu estou aqui hoje, e honro a vida de vocês, honro a história de vocês, mas trazer isso tudo à tona é bastante importante para que a gente possa cada vez mais ir se conscientizando do que é esse ciclo para nós, do grande poder que existe em nós, e também fazer que essa limpeza que acontece em nós, que ela seja também uma limpeza para todas que vieram antes de nós. E que a Lu escreveu muito bom saber essas informações de autoconhecimento, saber lidar com as emoções. Eu me considerava uma analfabeta emocional, estou aprendendo ainda. E conforme vou aprendendo, vou me respeitando mais. E isso é libertador. Grata pelas informações, isso torna o período menstrual mais leve. Exato. Eu que agradeço, amiga. Bom, gente, vocês querem uma pausa para a gente fazer uma meditação, uma coisa juntas aí? Coloquem aí no chat se rola, como é que vocês estão aí? Se rolar, a gente faz. Tá, tá. Então vamos fazer, então. Ai, semana passada eu tentei tocar tambor, ficou baixinho na gravação, porque o Google, ele diminui os ruídos. Como é um ruído, né? Eu acho que ele acaba diminuindo o barulho. Mas vamos ver se rola, então. Eu vou tocar um pouquinho mais alto e vou falar um pouco mais alto também. Então, vai se acomodando. Vai ficando numa posição confortável. Vai soltando as tensões. Vai inspirando e soltando. Ah, começa a prestar atenção nas áreas do teu corpo que estão com alguma tensão. Vai respirando profundo. E vai imaginando que nessas áreas que estão mais tensas, vai imaginando que vai se soltando. À medida que você expira, a tensão vai indo embora.
E a cada inspiração e expiração, você vai relaxando. Mais relaxada você fica. E se algum pensamento ainda está ocupando a tua mente, visualiza que você vai guardando esse pensamento dentro de um baú. Coloca ele ali dentro. Se vier outro, coloca ali dentro do baú. Senta em cima da tampa do baú. E os pensamentos não vão mais sair. A mente vai limpando. Solta o ar, vai mantendo o ritmo da respiração. Visualiza teu corpo relaxado, a mente limpa. Eu vou parar o tambor e você vai continuar inspirando e expirando. E você vai sentir o seu coração, colocando as mãos no seu peito. Sente o teu coração. Sente as batidas do teu coração. Mantenha esse silêncio. Sente o teu coração. Se vier alguma ideia, algum insight, permita-se ouvir. Se não vier nada, tá tudo certo. Se conecta com as batidas do teu coração. E exala. Vai voltando lentamente para aqui e agora. Ai, vai abrindo os olhos. Hum. Seguindo aqui, né, depois de tanta informação, o que fazer agora, né? Então, através do nosso ciclo menstrual, do nosso ciclo lunar, a gente vai se conhecendo cada vez mais, a gente vai se percebendo cada vez mais,
A cada dia do nosso ciclo, por incrível que pareça, nós temos capacidades ampliadas, habilidades mais perceptíveis, e isso tudo vai formando, né, o período, né, períodos que são ideais para determinadas tarefas, habilidades, objetivos, enfim. Então, esse período, do período menstrual, né, então é o momento ideal, o período ideal de pausas, de descansos, de parar, respirar, sentir, né, ter minutos do teu dia dedicados a uma prática simples, né, de respiração, de, de relaxamento, né, para que você possa entrar aí em contato com o mais profundo de você, com a tua sabedoria interna, né, com a tua intuição, com o teu sexto sentido. E o convite, né, que eu quero fazer agora para vocês, que é um convite que, se você aceitar, ele vai te ajudar a encontrar, a criar um equilíbrio, né, entre a tua vida pessoal, vida profissional, vai te proporcionar um maior conhecimento sobre o que te deixa estagnada, sobre o que te impede de ter a pausa, o que te impede de seguir adiante, organizando e atingindo os teus objetivos na tua vida. Vai te ajudar a desvendar os mistérios, né, do teu ciclo menstrual e lunar. Então, muitas coisas que são possíveis da gente conquistar, da gente realizar quando a gente, cada vez que a gente conhece mais quem somos nós, durante esse período, né, do nosso ciclo, e considerando ainda que nenhum ciclo é igual ao outro, né, que é sempre são muitas aventuras e uma verdadeira caixinha de surpresa, o que acontece no nosso ciclo. O nosso ciclo não se resume ao momento que eu estou menstruada ou a minha TPM, né? Existem outras fases que também são extremamente importantes para nós, né? Para a nossa realização pessoal, profissional. E também vai te mostrar cada fase, né? E como aproveitar cada fase de uma forma melhor, para viver com mais saúde, com mais bem-estar, se sentindo de fato uma pessoa produtiva. Porque muitas vezes a gente pode olhar para, por exemplo, esse período do menstrual, do período menstrual, e pensar, nossa, eu preciso parar, né? E como a gente vive nessa sociedade da produção, de ser imparável, né? A gente imagina que na pausa não exista produtividade. E aqui eu mostrei para vocês o quanto a pausa pode ser extremamente produtiva e pode ser extremamente benéfica para nós, né? Se a gente souber aproveitá-la de uma forma consciente, né? Do que está acontecendo com a gente. Então, na verdade, eu quero apresentar para vocês a Jornada Mulher Cíclica, que é uma jornada de 4 semanas, de 4 encontros, uma mentoria em que a gente vai, a cada dia, vai se percebendo, vai se acompanhando todas juntas, né? Para que a gente possa, então, ir olhando para o nosso ciclo, vivenciando o nosso ciclo e encontrando ali as melhores fases, os melhores períodos para fazer determinadas coisas que a gente tem aí para realizar na nossa vida. Então, a gente vai se conectar com a Lua, com o nosso ciclo menstrual, a gente vai conhecer as fases que a gente está mais ativa e as fases que a gente está mais passiva e como aproveitar essas fases, né? Se conectar com a energia dos arquétipos femininos. Então, hoje, né, no período menstrual, a gente está conectada com a anciã, com essa senhora cheia de sabedoria. Então, como tirar proveito disso também, né? E o último encontro da jornada, que é um rito que se chama Munaiki, que é um ritual do útero de limpeza e de purificação também, de cura uterina. Então, tem mais alguns bônus aí que eu preparei, né, que são os rituais
4 rituais de 4 deusas, para que a gente também possa se conectar mais ainda com os arquétipos, com tudo aquilo que nos ajuda, né, que nos auxilia a entrar em contato com o nosso ciclo, né, uma planilha de organização pessoal, a mandala lunar ou o diagrama do ciclo, que a gente pode preencher juntas, se muitas vezes você tem essa ferramenta, gosta dessa ferramenta e quer saber usá-la ou quer ter consistência para preenchê-la, né? A gente pode fazer, a gente vai fazer isso juntas. E também um e-book que eu preparei dos arquétipos femininos lunares, e ali também tem algumas informações e como que a gente pode aproveitar e se conectar com esses arquétipos e, inclusive, aumentar a nossa energia com a ajuda dos arquétipos, né? Então, essa mentoria, essa jornada Mulher Cíclica, ela tem um preço de R$ 597 à vista, ou em até 12 vezes de R$ 60 com 64 centavos através do PicPay, que é uma plataforma de pagamento. Então, é uma oportunidade incrível aqui para que a gente possa se conhecer cada vez mais e buscar essa conexão com o nosso feminino. Essa jornada é para ser em grupo, né, que a gente possa caminhar juntas, umas apoiando as outras. Isso é extremamente positivo aí no trabalho que eu já venho fazendo já há 4, quase 5 anos. Eu vejo o quanto é incrível quando a gente se reúne, quando estamos juntas, quando estamos nos apoiando. Esse é meu grande sonho, né, que a gente possa cada vez mais se unir, se olhar umas com as outras, com mais empatia, com mais amor, com mais compaixão, e que a gente possa, enfim, ir caminhando, né, para um mundo muito melhor, muito mais, com muito mais luz do que com sombra, né, que é o que a gente tem vivido ultimamente. Então, que a gente possa visualizar, né, todo esse brilho, toda essa luz do feminino e do masculino, encontrando esse equilíbrio dentro de nós, apoiando os nossos parceiros também, os homens da nossa vida, para que a gente possa aí viver um mundo bem melhor, bem mais positivo. Então, fica esse convite, depois eu vou colocar ali no grupo também mais algumas informações. Quero agradecer aqui a presença de vocês, obrigada por estarem aqui comigo, por terem participado da meditação agora no final, e que a gente possa, né, cada dia encontrar pelo menos 15 segundos que a gente pare, respire, sinta, né, quem somos, como estamos, e é isso, gente, eu vou finalizar aqui a gravação.